Olá pessoal, Pastor Tarcísio Pereira, aqui, canal Teologia, Verso e Poesia. Gostaria de trazer aqui uma palavra nesse domingo de Páscoa, dia do Senhor, dia em que comemoramos a vitória sobre a morte. Gostaria de pedir você que não se inscreveu no canal, para se inscrever no nosso canal, isso é de grande valia, de grande ajuda. Você pode ir lá se inscrever, dar um like ou um dislike, da forma que você quiser. Eu gostaria de agradecer aos primeiros 300 inscritos no nosso canal Teologia, Verso e Poesia, aqui com o pastor Tarcísio Pereira. 300 pessoas parece pouco, mas nós começamos agora, não temos nenhuma mídia, e eu queria encarecidamente pedir que você se inscrevesse no canal se você ainda não é inscrito. Se você já foi inscrito, eu te peço que você compartilhe esse vídeo com algum amigo, nos seus grupos de WhatsApp, você possa convidar alguém para se inscrever também no nosso canal. Amém? Deus abençoe sua vida. Meus amados, eu gostaria de começar esta reflexão fazendo leitura no livro do Senhor, no livro sagrado, Bíblia Sagrada, capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, para falar de um assunto que é muito importante neste domingo de Páscoa, sobre a Páscoa. Falar de Páscoa. Eu não quero falar aqui, eu sei que muitas pessoas gravam vídeos nessa época, falando sobre as questões de onde surgiu o coelhinho da Páscoa, essas questões dos ovos de chocolate e essa coisa toda, mas eu creio que isso já está bem esclarecido. As pessoas fazem isso porque adquiriram realmente esse costume, mas isso nada tem a ver com a Páscoa, e eu creio que isso é bem claro. Mas eu não quero exatamente frisar isso aqui nessa manhã de domingo de Páscoa. Eu queria fazer menção na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7 e 8, que diz assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, sim, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Amém, meus amados? Aqui Paulo fala, usando tipos, ele quase que uma parábola, ele cita o fermento. Aqui Paulo não está proibindo as pessoas de consumirem o fermento, literalmente falando. Aqui Paulo usa tipos para que as pessoas entendessem de uma forma ilustrativa aquilo que Paulo estava dizendo. E Paulo dizia assim, ele disse assim que Cristo é a nossa Páscoa. Mas afinal de contas, o que significa isso? Bom, é necessário dizer que Israel comemorava 3 festas anuais, não é somente 3, mas 3 principais festas de Israel que eram comemoradas anualmente. Entre essas 3 estava exatamente a Páscoa, que na verdade era a primeira delas. A Páscoa era comemorada no que hoje é o mês de abril. 50 dias após a Páscoa era comemorada então a segunda grande festa de Israel, que era a festa da colheita, que passou depois a ser denominada como festa do Pentecostes a partir do domínio grego, a partir do domínio romano. A partir do domínio romano passou a ser conhecida como Pentecostes, exatamente porque era comemorada 50 dias ou 7 semanas após a Páscoa. A terceira festa era a festa dos tabernáculos e assim por diante. Mas a primeira grande festa era a festa da Páscoa. Pois bem, há 3.500 anos, quando Israel estava lá no Egito sendo escravizado, Deus vai levantar Moisés para tirar o povo, depois de 430 anos de escravidão, dar a eles liberdade. Deus vai abrir o Mar Vermelho, a travessia do deserto, colocá-los de volta na terra de Canaã, a terra que Deus havia jurado daria a seus pais, e na verdade Israel estaria voltando, porque Israel já era dono daquela terra. Acontece que quando veio a fome dos 7 anos, não é verdade? José era governador do Egito e
Jacó, seu pai, vai para o Egito com os irmãos de José para escapar da fome, mas mudando o faraó, o povo começou a ser oprimido. Lá eles permaneceram por 430 anos, e durante esse período de 430 anos, a terra de Canaã foi invadida por pelo menos 33 nações diferentes, que eram pessoas que não tinham nenhum compromisso com Deus. E quando Deus traz de volta o povo para a terra de Canaã, eles precisaram lutar por ela, mas eles não tomaram a terra dos cananeus. Na verdade, Canaã era a terra deles, que eles haviam deixado há 430 anos atrás. Pois bem, quando Deus levanta Moisés para ir até o Egito e resgatar o seu povo, Faraó endurece o coração, Deus endurece o coração de Faraó, ele não permite a saída do povo, e é por isso que Deus então, ele envia as 10 pragas. A última das grandes pragas foi exatamente a morte dos primogênitos. E para que os primogênitos de Israel, para você que não sabe, o primogênito é o filho macho, o filho homem, mas o primeiro filho homem, o filho mais velho, é o primogênito de cada casa, de cada casal, de cada família. Então o primogênito de cada família, de cada casa seria morto, a última das 10 pragas enviadas por Deus ao Egito. Mas aquelas famílias hebreias, o povo de Deus, eles deveriam matar um cordeiro. Esse cordeiro deveria ser um cordeiro sem nenhum tipo de defeito, e eles deveriam pegar então o sangue desse cordeiro e aspergir o sangue, ungir o sangue nos umbrais das portas, nos portais das casas dos hebreus. Quando o anjo da morte passasse, ele passaria direto nas portas aonde havia o sangue aspergido, e os filhos dos hebreus então não teriam os seus primogênitos mortos, ceifados pela morte. Pois bem, quando Israel obedece a Deus, o anjo da morte vem, os primogênitos do Egito são ceifados e todos os filhos de Deus são livres. Este evento deu origem então à celebração da Páscoa. A Páscoa, essa palavra Páscoa ou Pessar, que significa passagem, porque o anjo da morte, ele passou pelos umbrais, aonde estava o sangue do cordeiro sem defeito, o sangue do cordeiro sem mácula, aspergido nos portais dos hebreus. Assim como Cristo é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, todo aquele que foi lavado e remido no sangue do cordeiro está livre da morte. Aquele que crê em mim, diz o Senhor, ainda que esteja morto, viverá. Pois bem, meus amados, a Bíblia também diz, o próprio Paulo escrevendo à igreja de Colossenses, e enquanto eu procuro aqui, eu gostaria de também frisar que a palavra Páscoa significa passar, pular, passagem, numa tradução livre, né, claro. No livro ou na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2 e no verso de número 13, e também vamos ler no 14, diz assim, verso 13: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou, juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Eita glória, aleluia! Isto é Páscoa, vitória de Jesus sobre a morte, a vitória sobre a morte. A ressurreição do Senhor se deu exatamente no dia em que se comemorava a Páscoa. Olha só,
porque aquele era o cordeiro, que assim como o cordeiro que foi morto lá no Egito, para que o seu sangue livrasse os primogênitos da morte, assim também o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo era sem defeito, foi morto, derramou o seu sangue na cruz do Calvário e cravou sobre a cruz as nossas ofensas. E no terceiro dia, sendo esse dia o domingo de Páscoa, ele ressurgiu da morte, venceu a morte. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 54. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Portanto, meus amados, a Páscoa é a celebração da vida, a Páscoa é a celebração da vitória de Cristo sobre a morte. Não haveria nenhum significado, não haveria nenhum sentido de estarmos na igreja, de sermos crentes na pessoa de Jesus, se ele não tivesse vencido a morte. O maior símbolo do cristianismo é a cruz vazia, porque Jesus ressuscitou. Se você for até o túmulo de qualquer grande líder, religioso, de qualquer grande líder político, você pode procurar que lá estão os restos mortais de todos os grandes líderes, mas o túmulo de Jesus está vazio, ele não está mais lá, porque ele ressuscitou no terceiro dia e está vivo à destra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu domingo de Páscoa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe a nossa nação, que Deus abençoe a nossa cidade. Eu profetizo as mais ricas bênçãos do céu sobre a sua vida. Você que está vendo este vídeo, eu profetizo sobre você: nenhum mal chegará à sua tenda, nenhum mal chegará à sua casa. Eu profetizo, em nome de Jesus, todos os dardos inflamados do maligno sejam jogados por terra, e eu te abençoo para a honra e a glória do nome de Jesus.